Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje mais uma questão do Colégio Naval, dessa vez do ano de 2015, uma questão de geometria plana. Bom, então vamos lá. ABC é um triângulo equilátero. Seja D um ponto do plano de ABC, externo a esse triângulo, tal que DB intersecta AC em E, com E pertencendo ao lado AC. Ok, sabe-se que BAD, o ângulo BAD é igual ao ângulo ACD, que é igual a 90 graus. Tá? Sendo assim, a razão entre as áreas dos triângulos BEC e ABE é... Bom, eu tenho aqui já um triângulo desenhado, eu estava cobrindo, mas eu já tenho esse triângulo feito, um triângulo ABC, que é um triângulo equilátero. Tudo bem? Agora vamos desenhar aqui o resto da figura que foi descrita aqui nesse enunciado. Ele diz que existe um ponto D nesse plano, no plano do triângulo, e externo ao triângulo, tal que DB intersecta AC em E, no ponto E. Então DB, então vai ter um ponto aqui para baixo, um ponto D, por exemplo. Então DB, esse segmento aqui, vai intersectar o lado AC num determinado ponto E. Eu não sei ainda onde está o ponto D. Vamos continuar aqui a leitura. Ok, sabe-se que BAD, então o ângulo BAD vale 90 graus. Então, BAD. Então, aqui a gente vai formar um ângulo de 90 graus, mais ou menos assim. Deixa eu fazer um esboço aqui. A gente sabe que o ponto D vai estar nessa reta aqui. Tá? Nessa reta que eu desenhei fraquinha, porque eu não sei ainda onde vai estar o ponto D. Então, eu sei que BA até o ponto D, BAD vai ser 90 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90. É igual ao ângulo ACD. Então ACD. Então aqui também vai sair a gente vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então o ponto D está localizado exatamente aqui. Vou reforçar o desenho. Então esse aqui seria o ponto D. Tá bom? E aqui formou um ângulo de 90 graus. Aqui também tem um ângulo de 90 graus. Ok. Vamos então agora o que foi pedido. Foi pedido o seguinte: a razão entre as áreas dos triângulos B e C. Na verdade, falta ligar os pontos B com o ponto D para gerar o ponto E que está sobre o segmento AC. Então aqui a gente determina o ponto E. Então está sendo pedido agora a razão entre as áreas dos triângulos BEC e ABE. Então é a razão entre das áreas do triângulo BEC, desse triângulo aqui, e esse triângulo maior aqui. Tá? Qual que é a razão entre essas duas áreas? Bom, é o seguinte, esse problema ele não é difícil e o mais interessante é que ele tem diversas formas de se resolver esse problema, tá? Diversas formas diferentes, tá? Eu escolhi uma forma que eu achei que para mim foi a mais natural, tá? Antes de iniciar, eu vou lembrar o seguinte, um fato importante. O triângulo BEC e o triângulo BAE, ou ABE, bom, enfim, eles têm uma base diferente, mas eles têm a mesma altura. A altura seria essa altura aqui. Essa altura ela é tanto do triângulo ABE quanto do triângulo BEC. Tudo bem? Então, se dois triângulos têm a mesma altura, então a razão entre as suas áreas é a razão entre as suas bases. Ou seja, a razão entre as áreas, eu vou escrever aqui agora em forma de equação. Eu vou designar por, entre parênteses, BEC é a área do triângulo BEC. Então, a razão entre BEC e ABE, certo? A razão entre essas duas áreas desses triângulos é a razão entre as suas bases. Isso é um fato geométrico e a gente vai utilizar esse fato, tá legal? É simples de demonstrar também, mas não vamos demonstrar aqui, só vamos apenas utilizar. Então, a gente parte desse princípio aqui para resolver o problema, tá legal? Como eu disse, tem várias formas diferentes de você resolver esse problema. A forma que eu utilizei é por coordenadas, ou seja, eu vou utilizar
geometria analítica com coordenadas do plano cartesiano, tá bom? E como que eu fiz isso? Bom, eu considerei o ponto A como o ponto da origem do plano cartesiano. Então aqui eu teria o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tudo bem? Então eu formei aqui um eixo cartesiano. Então com isso, o que eu ganho com isso? Eu sei aqui, a partir de agora, que o ponto A é o ponto 0, 0. Eu sei que o ponto C... bom, eu não sei o lado do triângulo, mas eu vou escolher aqui o lado 1. Eu tenho essa liberdade porque não foi dito nada sobre tamanhos, distâncias. Tá? Então eu vou dizer que o lado desse triângulo, AB, por exemplo, vale 1. Que é o mesmo que AC, é um triângulo equilátero, certo? Então, sendo assim, o ponto C é um ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Tudo bem? E o ponto B também está determinado. Ele está exatamente no meio do caminho entre A e C. Então a mediatriz corresponde à altura, no caso de um triângulo equilátero. Então ele está exatamente no meio do caminho. Então de A até esse ponto aqui, eu tenho uma distância de meio. Então a abscissa de B é meio. E a ordenada, essa altura aqui, seria a altura desse triângulo retângulo que nós formamos aqui. Como é que ele é determinado, então? A altura ao quadrado mais o cateto ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Fazendo os cálculos aqui pela fórmula de Pitágoras, você vai chegar que essa altura aqui vale raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, o ponto B também está determinado. E o ponto D, ele também está determinado. Por quê? Porque a abscissa dele também vale 1. Já que eu tenho 90 graus aqui, então a abscissa dele também vale 1. E a ordenada dele, vamos prestar atenção no seguinte. Um triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. Então aqui eu teria um ângulo de 60 graus. E como BAD é 90, então esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Tudo bem? E a tangente de 30 é conhecida já. É uma tangente de um ângulo notável, a tangente de 30, que vale raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Vamos só colocar aqui para recordar. Tudo bem. E a tangente desse ângulo aqui, que é 30 graus, é cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seja, essa altura aqui dividido por 1. E isso é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, essa altura aqui vale raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, isso aqui equivale exatamente à distância CD. Tá? Então, só que como é uma ordenada, então ela é negativa, porque ela está para o lado de baixo do x. Então, o ponto D é o ponto menos raiz de 3 sobre 3. A medida é raiz de 3 sobre 3, mas o ponto é menos raiz de 3 sobre 3. Tá legal? Bom, eu tendo dois pontos, então eu tenho essa reta. Se eu tenho essa reta, que vai de B a D, eu consigo descobrir as coordenadas do ponto E, porque o ponto E é o ponto de encontro da reta de y igual a 0, que é a reta das abscissas, com essa reta BD. Tá? Então vamos determinar primeiramente a reta BD. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer para calcular a equação da reta BD é a inclinação dela. Então seria o coeficiente angular, m, que é o y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Tá? Então a gente pode, por exemplo, combinar que esse aqui é o y1. Então seria raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 3, que vai dar raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 3 dividido pela diferença das abscissas. Então seria meio menos 1. Aqui, se você fizer o mínimo múltiplo comum, vai ficar 6, certo? Bom, aqui é uma conta bem trivial, né? E o denominador ficou meio menos 1 menos meio. Fazendo os cálculos aqui, eu vou chegar que a inclinação tinha que ser negativa mesmo, é uma reta decrescente, menos 5 raiz de 3 dividido por 3. Então essa aqui seria a inclinação da reta BD. Muito bem. E a equação da reta BD é o famoso ioiô michôchô. Então é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Bom,
Eu posso usar o y0 e o x0, um dos pontos, qualquer um dos pontos, tá? Eu vou utilizar o ponto D, tudo bem? Então eu teria y menos raiz de 3 sobre 3, então eu teria y mais é igual a m, que é menos 5 raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos o x0, eu utilizei aqui o ponto D, então x menos 1. Tá legal? Bom, essa aqui é a equação da reta, não preciso fazer nada mais. Eu posso embelezar, multiplicar por 3 aqui, enfim. Mas vamos deixar assim por enquanto. Essa aqui é uma equação da reta BD. Tudo bem. Agora, vamos determinar o ponto E. O que é o ponto E? É o ponto de encontro dessa reta com o eixo das abscissas. Então vamos escrever assim. Bom, se é no eixo das abscissas, ele tem o y igual a 0. Logo, bom, o ponto E ele tem a ordenada igual a 0. Ele tem a altura 0. Então vamos descobrir a abscissa dele, que é o x do ponto E, tá bom? Então, colocando y igual a 0, eu vou ter o seguinte. Vamos começar por aqui. Menos 5 raiz de 3 sobre 3x. Já fazendo a distributiva, mais é igual a... Bom, o y vale 0, então isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 3. Agora, observe que eu tenho raiz de 3 sobre 3 em todos os termos dessa equação. Então eu posso dividir por raiz de 3 sobre 3 dos dois lados dessa igualdade. Então esse raiz de 3 sobre 3 some e fica 1 no lugar. Então aqui eu vou ter menos 5x mais 5 igual a 1. Logo, o x vale exatamente 4/5. Então esse aqui é o x, do ponto E. O x do ponto E vale 4/5. Bom, então o ponto E ele vai ficar sendo 4/5 e 0, tá? Tudo bem. Então, se de A até E eu tenho 4/5, então eu tenho já o tamanho do ponto E, da base AE. Se eu tenho o tamanho da base AE, que vale 4/5, eu já tenho aqui o meu denominador. Então, isso aqui é igual a 4/5. E o numerador EC, bom, se de A até C eu tenho 1, então, e de A até E eu tenho 4/5, então EC vale 1/5. Efetuando essa razão, eu chego que ela vale exatamente 1/4. Tá legal? E isso equivale à letra B. Uma observação. No gabarito oficial do Colégio Naval, ele indica que a resposta é 1/5, mas está errado. A resposta é 1/4. A resposta certa é 1/4. Eu já conferi com outras soluções. Um outro amigo meu resolveu também de uma outra forma esse problema. Ele também chegou em 1/4. E fora isso, eu já vi outra resolução também que chega em 1/4. Então, na verdade, tem um errinho no gabarito, tá? A resposta correta é 1/4. Tá legal? Então tá aí o problema resolvido por geometria analítica. Ele é bem simples, ele pode ser resolvido de outras formas. Se você resolveu de outras formas, deixe seu comentário aqui, dizendo, eu fiz assim, eu fiz de outro jeito e tal e tal. Tá legal? Se você gostou do vídeo, se isso foi útil, deixe seu like e muito obrigado, nos vemos no próximo. Valeu!